Feliz sábado. Amém, né? Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Santiago. Eu sou dessa igreja também, né? Eu filho daqui. Fui batizado no antigo tanque, agora mudou, né? Então, sou grato a Deus por estar aqui novamente. Trazer a mensagem de hoje, que hoje é o dia 7, no 7º dia, né? E a mensagem de hoje, e eu só percebi que a irmã falou, quando a irmã falou, né? Que hoje era 7, no 7º dia, no sábado, primeiro culto do ano, de sábado, né? Tô errado não, né? E a mensagem tem a ver com 7. Interessante, né? Então, acho que é providência. Eu não sei se deu certo. Eu trouxe um slide do tema de hoje. O tema de hoje é o selamento. O selamento do povo de Deus. Então, hoje vamos estudar a profecia sobre esse assunto. Amém? Vocês estão preparados? Querem estudar a Bíblia? Aprofundar? Aprender mais? Então, vamos aprender mais essa manhã. Amém? Acho que vocês vão lembrar desse slide, né? Da arte. É porque aquela semana de oração que foi sobre as profecias, vocês lembram? Só que eu apresentei elas lá no Planalto 2. Eu fui o orador de todos os dias. Então eu trouxe hoje um dos temas, que é o selamento, que eu acho um dos mais interessantes. E eu fiz toda uma edição, não é a mesma mensagem que na semana de oração, mas é um aprofundamento da mensagem. Eu usei mais a Bíblia nessa mensagem, no caso, porque na outra tinha mais o espírito de profecia, não sei se vocês perceberam. Então eu fiz uma edição nova, para ser mais didático e para que a pessoa mais simples, e até mesmo uma pessoa que não é adventista, possa entender. Tá certo? Então vamos lá. O tema é o selamento. Vamos para o primeiro slide. Bom, o Apocalipse ele fala em 2 selamentos no tempo do fim. Nos nossos dias vai acontecer esses 2 selamentos. Uns serão selados com o selo do Deus vivo, que é o selo de Deus. Em Apocalipse 7, verso 3, fala desse selo. E nós vamos abrir e vamos ver lá. Enquanto outros receberam a marca da besta. Abri um parênteses para vocês entenderem. Selo e marca no Oriente Médio é a mesma coisa. Então, quando a Bíblia fala o seguinte, marca da besta, você entende que é selo da besta, certo? Quando nós for abrirmos, nós vamos fazer uma oração. Eu estou só fazendo a introdução, certo? Quando formos abrir a Bíblia, nós vamos orar. Mas só para nós introduzir o conteúdo. Vamos lá, pode passar. Vamos abrir agora, Apocalipse 7. Você abre e aí nós vamos orar. Apocalipse 7. Oremos. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por trazer-me aqui, Senhor, nos trazer todos nós até aqui, a tua casa de oração em segurança, pois sabemos que neste mundo estamos arriscados a morrermos a qualquer momento e não conseguir chegar à nossa casa ou até a igreja, mas o Senhor nos livrou, Senhor. Te pedimos, Senhor, a tua presença, o Santo Espírito, para abrir nossas mentes, para abrir a minha e me instruir, para colocar as palavras certas, de forma mais clara para todos nós entendermos, para eu ser edificado com a mensagem e toda a igreja que está aqui, Senhor, para nossa salvação e nossa fé ser aumentada e nosso primeiro amor ser fortalecido. Em nome de Jesus, oramos, pedimos iluminação do Senhor. Amém. Então vamos começar pela marca de Deus, ou o selo de Deus. E depois nós vamos para a marca da besta e o selo da besta. Vamos lá. Então em Apocalipse 7, verso 1 a 3, você vai encontrar o selo de Deus. E está a seguinte cena. João escreveu, capítulo 7, verso 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra.
conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então vocês viram a cena, e agora vamos decifrar o Apocalipse. Vou pedir para passar o slide para nos ajudar. Primeiro, o que significa ventos? Vocês viram que tinha aí a palavra ventos. Quando você vai para a Bíblia, você descobre que ventos, na profecia, ventos simbolizam guerras, lutas por supremacia entre as nações. Eu só coloquei aqui na tela o texto onde está escrito, em Jeremias 4 e Jeremias 25, para nós ganhar tempo. Então, já descobrimos o significado de um dos símbolos, ventos, que estavam sendo segurados por 4 anjos. Vamos passar. Então, ele estava segurando as mortandades, as guerras, as destruições. O que significa 4 cantos da terra? Essa expressão era usada no Antigo Oriente Próximo. Assim como hoje menciona-se a expressão os 4 pontos cardeais para escrever a importância global de um evento. Assim como nós falamos dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, quando o judeu ele ouve essa expressão, 4 cantos da terra, ele entende que é toda a totalidade da terra. Os 4 pontos cardeais, certo? E aí em Mateus 24, 31 e Isaías 11, 12, ele usa esse mesmo termo. Então botei aí a fonte. Em Mateus 24, 31, Jesus disse que enviaria os seus anjos aos 4 cantos da terra, vocês lembram? Para buscar os seus escolhidos quando ele vier sobre as nuvens dos céus. Então ele usa a mesma expressão para dizer que é a totalidade da terra. Então esses 4 anjos simbolizam Deus atuando para segurar as guerras e calamidades que poderiam exterminar a raça humana de vez. Vocês estão entendendo? Então, quando os anjos, os 4 anjos, na simbologia, eles estavam prestes a soltar os ventos, então quer dizer que estava prestes a terra ser toda destruída com todos que estão aqui, vivos. Então, Deus não deixa com que nós se autodestrua. Porque se a gente quisesse, e muitas vezes quer, né? Muitos homens querem destruir aí a humanidade, eles tentariam, mas Deus não deixa. Vocês estão entendendo? Porque nós estamos aqui é porque Deus está permitindo. É isso. Então vamos lá. Vocês estão conseguindo entender o que é que João está querendo dizer, né? Vamos lá. Agora, ele tinha um selo, vocês lembram? O selo do Deus vivo, ele chamou. Agora, o que é um selamento? O que significa ser selado? Então, pode passar. Vamos entender. Vamos lá, ó. Um selo, nos tempos bíblicos, tinha 3 características. Alguns lembram aqui, quando ouve a palavra selo, que antigamente, quando enviava carta, a gente botava o quê? Um selo, carimbo, selava. Nos tempos bíblicos, o selo tinha 3 significados. Por exemplo, geralmente quem tinha um selo era a realeza. O selo da realeza. Até hoje, né? Tem esse costume. Como era o selo nos tempos bíblicos? Os reis, eles tinham um anel. Esse anel, ele tinha informações. E quando ele ia selar um decreto, ele usava e marcava o anel sobre uma argila ou algo parecido, para ele marcar. Ou seja, é selo ou marca. Então, o que o selo tinha? Ele tinha 3 informações. Primeiro, no selo real do rei, ele tinha o nome do rei. Por exemplo, Dario.
Dario foi o rei da Média e da Pérsia nos tempos de Daniel, ali quando ele foi para a cova dos leões. Lembra que ele foi para a cova dos leões? E ele selou um decreto. Então, no selo de Dario, que era o anel que ele tinha o nome dele, Dario I. E tinha outros Darios, né? Ele botava o nome dele. Segunda característica que tinha no selo, a jurisdição. Ele tinha lá dizendo, eu sou o rei da Média e da Pérsia. E tem ainda dizendo a jurisdição, ou seja, o reino onde ele governa. E terceiro, o cargo. Eu sou rei. Porque alguns governadores, como José, do Egito, ele tinha também um selo real. E ele tinha como o selo dele como governador, abaixo do rei. Então tinha a função dele, o cargo. Vocês entenderam o que é o selo? Pronto. Conhecimento, pode passar. Onde é colocado o selo? Pode passar. Onde Deus vai colocar o selo dele? Abre em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia. Capítulo 6. Mas antes de ler o capítulo 6, nós vamos ler um verso do capítulo 5. Alguns versos, para vocês entenderem o contexto. Abre no capítulo 5. Amém? Se você ver no capítulo 5, verso 1, tem assim, a repetição dos 10 mandamentos. Vocês estão vendo aí? Capítulo 5, ele vai falar dos 10 mandamentos. A partir do verso 7 é que ele começa a citar os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, certo? E aí ele cita todos os mandamentos de novo. É uma repetição da lei. Deuteronômio foi escrito para repetir a lei, que já foi dada em Êxodo. Porque os filhos de Israel estavam prestes a entrar na terra prometida. Já tinha passado 40 anos. E aqueles que tinham ouvido a repetição da lei, a lei do Monte Sinai, já não estavam vivos. Agora os filhos, então os filhos tinham que ouvir a orientação nova. Repetir de novo. Entenderam? Agora, depois de ele recitar todos os mandamentos, ele chega aqui no verso 29. Vá para o verso 29. Deus tem um desejo, ele diz o seguinte, ó, quem dera que eles tivessem tal coração, preste atenção, tal coração, que me temessem. A terceira, uma das mensagens angélicas é temer a Deus e dar-lhe glória. Que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Pronto. Aí ele introduz o capítulo 6, certo? Olha o verso 1, ele repete de novo. Ele fica repetindo, ó, é importante vocês guardar os mandamentos. É como se ele insistisse. Verso 1. Estes, pois, são os mandamentos e estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra que passas a possuir. Ou seja, os 10 mandamentos, esses são os 10 mandamentos que eu quero que vocês pratiquem. Pronto. Agora o verso 4. Agora sim, já sabemos o contexto. O contexto é os 10 mandamentos, e observá-los e guardá-los. Olha o verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o único Deus. Ó, o único, não se esqueçam. O único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Jesus foi perguntado, qual é o grande mandamento, Senhor, da lei? E Jesus disse, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti. Ele está recitando, não um novo mandamento, ele está recitando o Deuteronômio e também Levítico 19, verso 18, que diz que ama teu próximo como a ti. Jesus criou alguma coisa nova? Não. A única coisa que ele criou nova é a expressão do mandamento de forma prática, de forma que nós nunca praticamos, que é o quê? Amar como ele
amor. Certo? Esse é o mandamento mais aprofundado. Ele aprofundou o sentido de amor, dando um exemplo. Ok? Verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como o quê? Outro detalhe. Vocês lembram que marca e selo é a mesma coisa? Você sabia que sinal, selo e marca é a mesma coisa? É a mesma coisa. Então, ata como marca ou como selo. Ó. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Amém? Onde Deus coloca o selo dele? Vocês lembram no Apocalipse? Não solte os ventos, o anjo disse, até selarmos na fronte, testa. Lembre-se, fronte e testa é a mesma coisa. E lá no Apocalipse diz que ele marcou os seus servos, até nós selarmos os servos na fronte. E o que tem a ver fronte? Consciência, razão. O lóbulo frontal é a parte da frente do nosso cérebro. Ele é a parte de controle e comando de todo o nosso ser. Se o teu lóbulo frontal for atrofiado, você tem dificuldade de raciocinar e de comandar e ter controle e domínio próprio. E tomar decisões sem ser pelo impulso. Agora, se o seu lóbulo frontal ele estiver expandido ao exercitá-lo no estudo da Bíblia e na leitura, você tem mais domínio, autocontrole e razão ao fazer as coisas. Não agirá como por instinto. Ok? Então Deus sela na fronte. E o que ele sela? O assunto é o quê? O contexto. Quem dera se eles guardassem colocassem no seu coração. Lembre-se, mente, fronte, coração, muitas vezes é a mesma coisa. Os judeus ele entendiam que o coração era o centro de comando, é que nós tomamos decisão, que é na realidade a mente. Pode passar. Vamos lá. É um sinal visível ou invisível? É um sinal visível ou invisível? O selo na testa. Nós vamos descobrir. Vamos lá. Porque vocês lembram, o selo é para mostrar quem é o dono de você. Certo? Você sela o animal para dizer assim, ó, esse aqui é meu, que se ele misturar com a boiada do outro, vizinho, aí você sabe, ó, esse aqui é meu, tá selado, com a brasa quente, não sai. Para identificar quem são os servos de Deus e quem não são, não tem. Vamos lá. Onde está o selo de Deus? Resguarda o teu testemunho. Sela a lei no coração dos meus discípulos. Isaías 8,16. O selo de Deus está onde? Está na lei de Deus. Sela a lei. Agora vamos lá, pode passar. Alguém lembra do quarto mandamento? Vou ler aqui para nós. O quarto mandamento é o sábado do Senhor teu Deus. Diz assim, ó. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias, aí vem o quê? Fez, função. A função de Deus é o quê? Criador. Ele fez. O Senhor, a palavra Senhor aí no hebraico está o tetragrama. YHWH, o nome de Deus. Que muitos colocam como Yahvé ou Javé ou Jeová. Mas o original é YHWH. Eu não sei se vocês sabem, mas os cientistas descobriram no nosso DNA essas 4 siglas no código genético.
É como se tivesse o nome de Deus gravado no nosso código genético. Amém? O Senhor, o nome dele é YHWH, o nome. Os céus e a terra e o mar, jurisdição. E tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou, portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O único mandamento dos 10 que mostra que é um selo, que diz qual é a função de Deus, que dá o nome dele e diz a jurisdição qual é, que tem as características de um selo. O sábado, o selo do Deus vivo. Então, o selo de Deus é visível ou invisível? Estou na dúvida, né? Pode passar. Vocês perceberam aí mais detalhes, ó. Lá em Ezequiel 20:20. E santificar os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Para que saibam, ao você guardar o sábado, as pessoas sabem? Por quê? Porque vai contra a mão do mundo. Todo mundo sabe que você é adventista. Ah, você não trabalha no sábado, você é daquela igreja. Vocês percebem? A igreja do sábado. Só vocês, né? Eles dizem. Só vocês querem guardar esse sábado. Outro detalhe, ele repete no verso 12. Também lhes dei os meus sábados, para que servisse de sinal ou de marca entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os... O sábado, ele mostra que você está sendo santificado. Que você serve ao único Senhor. Vamos lá. Vamos entender mais. Ó. Vamos para a marca da besta. E a marca da besta, o que é? A marca dos bestas. Vamos lá. Apocalipse 13. Abre Apocalipse 13. A passagem que diz onde está a marca da besta. Vamos lá. Verso 16 a 18. Apocalipse 13, 16 a 18. Acharam aí? Vou ler. A todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Vocês entenderam aí alguma coisa? Agora vamos decifrar. Onde é colocada a marca da besta? Na fronte e na mão. O selo de Deus é colocado aonde? Aonde? Na fronte. Na fronte e mão. Vocês lembram lá do Deuteronômio? Ata como frontal na testa e na mão. Lá, no verso 4, que nós já lemos, em Deuteronômio, diz assim, ouve, ó Israel. Começa desse jeito, vocês lembram? O judeu, ele chama esse trecho da Bíblia de Shema Israel. Quer dizer, ouve Israel. Eles levam esse texto, para vocês verem como eles entendem o que está escrito ali, eles levam esse texto por literal. Sabe como é que eles fazem? Você já viu a cena no Muro das Lamentações, o judeu de frente e orando? Vocês já perceberam, se você não percebeu, quando você vê nos noticiários, ou vê em vídeos no YouTube, você preste atenção, que ele vai ter duas coisinhas. Um chapéuzinho preto, parece um chapéuzinho de formatura. Já viram? E tipo um cordão todo preto, no braço direito, todo enrolado. Sabe o que está escrito ali? Esse trecho de Deuteronômio que nós lemos, naquele texto, todinho está escrito lá. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ele que escreve, atarás sobre na fronte ou na mão. E eles levam por literal, eles colocam aqui na testa e vai orar, e colocam na mão os mandamentos. Esse trecho e os mandamentos. Literalmente, eles levam fronte
e mão. Que significa o quê? Consciência e razão e mão prática. Entenderam? Isso ele entende, ó. Vamos lá, pode passar. Mas quem então é responsável por esta marca? Quem é que fez essa marca? Pode passar. Nós encontramos em Apocalipse 13 3 personagens. Vocês já perceberam? Que existe 3? Ou é só 2? Vamos identificar. Vamos lá. Pode passar. Primeiro personagem, a besta do mar. Apocalipse 13, verso 1 a 8. Olha aí, Apocalipse 13. Para nós entender o contexto do capítulo. Primeira besta. E besta é a mesma coisa que animal, certo? Se você vê um cachorro, você chama ele de animal, não chama? É um animal. Mas você pode chamar ele de besta, porque besta é um animal, certo? Vi emergir do mar um animal que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pé como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vinham de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia. E a autoridade para agir quanto tempo? 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vamos entender aí, ó. Como é que essa besta do mar ela se comporta? Vocês já perceberam como ela se comporta? As características dela, da primeira besta, a do mar, pode passar. Ela fala blasfêmia, não fala? O que é blasfêmia? João 10,33 diz o seguinte: os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti? Os judeus queriam apedrejar Jesus e acusaram ele de quê? Por quê? Porque ele se dizia ser Deus. Eu pergunto, ele blasfemou? Não. Ele era Deus. Então, blasfêmia na Bíblia é alguém sendo homem querendo ser Deus. Pode passar. Outro trecho. Blasfêmia. Marcos 2, verso 7. Porque falava ele deste modo. Isto é blasfêmia, os fariseus disseram. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Jesus blasfemou ou não? Não. Ele pode perdoar pecados? Por quê? Porque ele era Deus. Então, blasfêmia na Bíblia é alguém dizer que perdoa pecados, sendo que ele não pode perdoar. A besta do mar, ela blasfema. Um detalhe. Vocês lembram? Animal em profecia. Abre um parênteses. Significa reino ou rei. Isso está em Daniel. Daniel ele viu, capítulo 7 dele, 4 animais saindo do mar grande. Mar significa povos, multidões e nações. Ou seja, ele viu 4 impérios, 4 reinos saindo de uma região muito populosa. E tinha fortes ventos agitando esse mar. Ou seja, esses impérios eles vieram através de guerras, um derrotando o outro. E ele viu 4. Ele viu um leão com asas, ele viu um urso, ele viu um leopardo,
E ele viu um animal terrível e espantoso. E ele identifica esses impérios. Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma, certo? Então, animal aqui significa um reino. O que João está dizendo? Surgiu um reino no meio das águas, numa região muito populosa. E esse reino, ele é diferente, ele fala blasfêmia, ele se diz ser Deus, ele se diz perdoar pecados, ele é diferente dos outros. Vocês estão percebendo? Quem é esse reino? Que surgiu na região muito populosa, não é a Europa. Que se diz Deus, a voz de Deus, se diz Deus, e que se diz por meio dos seus sacerdotes perdoar pecados. Roma papal. Você sabia que Roma é o menor país do mundo? O menor. E na Idade Média foi um dos poderes que tirava reis e colocava reis. E blasfemava contra Deus. E perseguiu os santos de Deus, como Apocalipse 13. Bate ou não a informação? E ela tem as características da Babilônia, Medopérsia e Grécia. Mistura o paganismo das três religiões. Dentro do catolicismo, a mistura do paganismo dessas nações. Ok? É só um resumo para você entender. Entenderam? Pronto. Vamos lá. 42 meses é o tempo que ela reinou, perceberam? Deu autoridade para atuar 42 meses, diz o verso 5. Que também significa 3 anos e meio. 42 meses. Se você calcular, é 3 anos e meio. 42 meses é 3 anos e meio. Ou 1.260 dias. Lucas 3, 23 diz o seguinte: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Jesus morreu com quantos anos? 33 e meio. Quanto foi o ministério de Jesus? Ele se batizou com 30 anos. Quanto foi o ministério de Jesus? 3 anos e meio. Parece com Jesus? Se diz ser Deus. Jesus disse que se dizia ser Deus. Perdoava pecado. Teve um ministério de 3 anos e meio. Roma papal teve uma supremacia papal de 1.260 anos. Que em profecia, lá simbolicamente é dias. Bate ou não? Não parece? Parece com Jesus, não parece? Pode passar. Foi morto e reviveu, e adoraram quando ele ressuscitou. A besta do mar, ela teve a ferida mortal, só que ela foi curada e a terra se maravilhou. Vocês lembram alguma história assim? De alguém que morreu, foi para o túmulo e no terceiro dia ressuscitou e toda a terra se maravilhou, foi atraído para ele. Vocês conhecem alguém assim? Teve essa história? Mateus 16, 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E ele também disse que toda a terra se atrairia a mim. E ele disse, em verdade, se a semente não morrer, não tem fruto, não tem planta. E todos se atrairão a mim, ele disse. Não parece a besta do mar Jesus? Age como Jesus. E João colocou isso de propósito, para você olhar e ver, parece Jesus, mas não é. Pode passar. E realmente, a Roma papal ela foi ferida de morte, um detalhe. Na supremacia papal, foi tirado o poder total do Papa. Rei, foi tirado o poder dele. De tirar e colocar reis. Só que a ferida está sendo curada. E a autoridade dele está voltando 100%. Vocês estão entendendo, né? Essa ferida está sendo restaurada. Besta da terra. Apocalipse 13, verso 11. O segundo personagem é a besta da terra. Apocalipse 13. Olha aí. Verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como? Exerce toda a autoridade na primeira besta, na sua presença.
faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Seduz os habitantes sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar, diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. A besta da terra, se você olhar para ela, com as características que você leu, você vê quem? Vamos descobrir quem ela parece? Pode passar. Faz com que adore a primeira besta. Faz uma imagem, ó. A primeira besta. A primeira besta é a besta do mar. Um detalhe. A besta da terra, ela surge da... Se mar, em profecia, é região populosa, terra é o quê? Região não povoada. Vocês conhecem alguma nação, algum reino que surgiu porque diz que exerce toda a autoridade na presença do Vaticano? Ou seja, o Vaticano já existiria. Então ele foi ferido de morte, e quando ele foi ferido de morte, ele exerce toda a autoridade dela. Qual é atualmente a potência que exerce toda a autoridade, que entra nos países com seu exército? Entra e sai, faz o que quer. Qual é? Estados Unidos. Qual é? Vocês sabem a história dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, ele foi conquistado por meio de guerra? Não. Sabe como foi? Foi descoberto as Américas quando o papado estava perseguindo a igreja protestante, Lutero e os reformadores. Os reformadores, para fugir da perseguição, eles entraram num navio chamado Mayflower e vieram por os Estados Unidos, e ali fizeram uma nação sem rei e sem papa. Não foi por meio de guerra. E lá não era populosa. Era terra sem nações. Bate ou não com a informação? Pronto. Então diz lá em João 16, verso 13. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo. A besta da terra, ela fala de si mesmo ou ela fala da primeira besta? Ela fala da primeira besta, ela não fala de si mesma. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. A besta da terra, ela age como o Espírito Santo. Ela fala não de si, mas fala do Filho. Ela não parece com o Filho, a besta do mar? Pode passar. Faz grandes sinais até cair fogo do céu. Atos 2, verso 2 a 3 diz: E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Essa cena aqui em Atos é o Pentecostes. E a besta da terra, ela faz com que fogo caia do... E no Pentecostes o Espírito Santo agiu como? Como fogo caindo do céu sobre os discípulos. Parece ou não parece o Espírito Santo? João, ele está codificando para vocês olharem, ó. A besta da terra parece o Espírito Santo, mas não é. Outra coisa, pode passar. Agora vamos para o dragão, mas antes vou abrir outros parênteses, bem rapidinho. Essa nação que surgiu, a besta da terra, ela parece cordeiro. Não é assim que está lá? Mas fala como? O cordeiro é símbolo de qual religião? Cordeiro é símbolo de qual religião? Vocês podem me ajudar? Do Cristo, da nossa religião. Então esse país, essa nação, ela parece cristã. Lá surgiu o protestantismo moderno. As igrejas evangélicas de hoje surgiu nos Estados Unidos. A igreja adventista surgiu aonde? Você sabe a sua história? De onde surgiu a nossa igreja? Estados Unidos da América. Ela é o berço do protestantismo. Parece cordeiro, mas fala como?
Dragão. Por quê? Porque é um protestantismo apostatado, afastado da verdade. Amém? Entenderam? Pode passar. Dragão. Terceiro personagem, o dragão. Verso 2. Abra aí, 13, verso 2. É o terceiro e último. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão seu poder e seu trono e grande autoridade. Vamos lá, o que é o dragão? Vocês sabem o que é o dragão, né? Preciso falar? O dragão é a antiga serpente chamada Diabo e é o reino de Satanás. Deu o seu poder, o seu trono e sua autoridade à primeira besta. Aí lá em Mateus 28, 18 diz o seguinte, Jesus falou, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na... Quem é que deu todo o poder no céu e na terra para Jesus? Pode passar, João 20, verso 21. Quem envia a besta do mar é o dragão, Quem envia a besta do mar é o... Jesus disse assim, disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Agora, o dragão parece com quem? Com quem? Quem é que deu autoridade a Jesus? O dragão parece com quem? Que dá autoridade à primeira besta. Se você olhar os três personagens, um parece o Pai, o outro o Filho e o outro o Espírito. O que João está dizendo para nós? Pessoal, nos últimos dias vai haver uma contrafação para enganar a humanidade. Parecendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma contrafação, pode passar. Os mandamentos contrafeitos, vocês já perceberam que os mandamentos foram contrafeitos? Aí nesse capítulo 13. Por exemplo, primeiro mandamento, terás outros deuses diante de Deus. A besta do mar vai lá e diz, adorem a mim. Tenha outro Deus que sou eu. Não quebra o primeiro mandamento? Não terás outro Deus diante de mim. Os 10 mandamentos começam primeiro assim, Segundo mandamento, não farás para ti imagem. E aí vem a besta da terra e faz o quê? Ele pega e, eu vou de propósito quebrar o segundo mandamento. Atacou o segundo mandamento e fez uma imagem à primeira besta, para que todos adorem. Aí o terceiro mandamento, dos 10 mandamentos, não tomarás o nome de Deus em vão. Aí vem a besta do mar e blasfêmia do nome, faz blasfêmia ao nome de Deus. Blasfêmia o nome de Deus. Leva em vão o nome dele. Perceberam? Só falta um. Qual é o quarto mandamento? Vocês lembram? Eu estou esquecido. É para lembrar, né? É para lembrar. Lembra de quê? De quê? Que eu esqueci. Lembra? Do dia do sábado. Qual é o mandamento que ele fala contra fazer? O quarto mandamento. Então João veio e disse, olha pessoal, eles têm uma marca. Como Deus tem uma marca, um selo, eles vão contrafazer, como contrafez os 3 primeiro, eles vão contrafazer o quarto. E eles vão fazer uma marca. E a marca de Deus qual é? O sábado, que mostra quem você realmente adora. Por que o sábado mostra quem você adora? O Deus desse mundo é o dinheiro. As pessoas se matam por dinheiro. E quando você se torna adventista, você tem uma questão para resolver. Você tem que abrir mão do... Vai ter que prejuízo. Deus está dizendo o seguinte, eu estou chamando vocês para ter prejuízo. Vocês vão ter prejuízo a me adorar. Mas fique calmo, que eu sou o mantenedor, vou manter na hora certa. Mas quando você guarda o sábado, chega na entrevista de emprego, você diz o quê? Paz, a vaga aqui é de sábado, de segunda a sábado. E aí, você quer? Aí você está desempregado, passando necessidade, e você olha assim aí. Não. Eu tenho um filho para dar de comer, mas não. Sabe o que você está dizendo? Não é o dinheiro que me sustenta. É Deus.
Porque mesmo que eu não tenha esse emprego, eu creio que ele pode abrir qualquer porta de emprego para mim. Você está dizendo o seguinte, isso é salvação pelas obras ou pela fé? Isso é fé. Guardar o sábado tem a ver com fé. Porque você está dizendo o seguinte, eu confio, Senhor, em Ti. Se faltar um emprego, o Senhor vai me conseguir. Por quê? Porque o Senhor me pediu para guardar o sábado. E o problema agora é teu. Foi isso que eu disse para Deus, quando eu descobri o 4º mandamento, estudando no sábado. Ouvindo aqui, trabalhando na agência ao sábado. Aí eu ouvindo aqui a palestra dos 10 mandamentos, aí chego no 4º mandamento. Aí o que você está fazendo com o mandamento de Deus? Não é seu? O sábado não é seu. Você tem 6 dias, ele te deu. Por que você está roubando Deus? Aí eu disse, rapaz, eu estou roubando Deus. Aí ele disse assim, é o seguinte, Deus ele toma toda a responsabilidade. Eu disse, ó Senhor, é o Senhor que está mandando. Se eu ficar desempregado, que eu vou falar com o meu patrão. Se eu ficar desempregado, o problema é teu. O Senhor vai arranjar outro emprego para mim. Porque foi o Senhor que mandou eu guardar. Então, eu disse para Deus, ó Senhor, eu vou falar com o meu patrão. Se eu ficar desempregado, aí o problema é teu. O Senhor vai arranjar de alguma forma. É confiança. É confiança. Sabe por que a besta ela faz você tirar o direito de você comprar e vender? Porque o Deus desse século quem é? O dinheiro. Vai tirar o direito de comprar e vender, porque você vai ter que depender 100% de Deus. Se você não abrir mão no sábado. Vocês estão percebendo como ele está atacando o princípio? Marca da besta, dragão, pode passar. Mas e o 666? Por que ele falou esse número? Vocês querem entender por quê? É outra informação que ele nos deu, ó. Pode passar. Vocês na Bíblia. No dia o homem foi criado, no 6º dia. É número de quê? João disse que é número de? Ó, pessoal, vocês entendam, porque o 6 é número de homem. Vocês têm que lembrar do Gênesis. O homem foi criado no 6º. A imagem que o rei Nabucodonosor fez era 60 por 6. Daniel 3, verso 1. 60 por 6. Por que 60 por 6? 60 côvados de altura e 6 de largura. Por que ele usou o 6? Na Babilônia, a arqueologia mostra que o número 6 é a base de todo o sistema matemático babilônico. E eles eram a representação, o 6, dos deuses. O 6 era o número do Deus menor. O 60, o número do Deus maior. E o 600, o número de todos os deuses. Por isso que ele disse, ele erigiu uma imagem e disse, essa é a representação de todos os deuses da Babilônia. E nunca vai passar, o meu império vai ser eterno. Vocês entenderam? Por isso que João disse, preste atenção, pessoal. É 666. Vocês vão lembrar lá da Babilônia. Vocês sabiam que o tempo nosso é herdado da Babilônia? Já perceberam que é 60 minutos? 60 segundos? Já perceberam? O 6 é base. Até mesmo os graus são herança da matemática babilônia. Vocês entenderam aí? Vamos lá. O que significa ter a marca da besta? Agora, o que significa ter a marca da besta? Pode passar. Daniel 4, versos 30 a 32, para nós ganhar tempo. Nabucodonosor, no capítulo 4, é um momento em que Nabucodonosor teve um sonho. E era uma árvore grande que chegava até o topo do céu. E ela foi cortada. E disse assim, passa sobre ele 7 tempos. Que isso aí quer dizer 7 anos. O seu coração vai ser mudado como coração de animal. Falou o rei dizendo, quando ele se orgulhou. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Orgulho. Com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino e serás tirado dentre os homens. E a tua morada será com os animais do campo. E passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem
Vocês já perceberam que a marca da besta é a marca de um animal? O que Nabucodonosor se tornou? Nabucodonosor? Um animal. Sabe o que o Apocalipse de Daniel está dizendo? Você vira um animal quando você faz de você seu próprio Deus. E age fazendo seus próprios desejos. Ignorando a vontade. Aqueles que vivem fazendo a sua própria vontade, em vez de fazer a vontade de Deus, que é os 10 mandamentos, esse vive como um animal. Como um animal. Vive, o seu Deus é o seu próprio ventre, a si mesmo. Vive a sua própria vontade e não faz a vontade de Deus. Receber a marca da besta é receber o caráter de Satanás, você sabia? Preste atenção, ó. Lá no Éden, tinha um animal, tinha uma mulher que ela se tornou um falso profeta, e tinha Adão, o homem. Vocês perceberam? Ó? A besta da terra é um falso profeta. Apocalipse 16 fala que de rãs. Um era o simbolizado a besta do mar, outro o falso profeta e outro o dragão. Ó, animal, que é o dragão, que é a antiga serpente. Falso profeta, besta da terra, que é a mulher. Ela se tornou um falso profeta quando foi enganada por Satanás. E ela foi enganar, como falso profeta, enganou Adão. Tentou enganar Adão, induzi-lo ao erro. E Adão é o primeiro Adão. Jesus é chamado de quê? Como se fosse a besta. E Adão se fez o próprio, como se fosse, fez a sua própria vontade e se tornou o próprio Deus ao comer o fruto. Ele está dizendo o seguinte: eu vou fazer a minha vontade, não a de Deus. Só que no caso dele foi consciente, a Eva foi enganada. Ele se intitulou: eu vou fazer a minha vontade. Eu não quero perder a mulher que eu tenho. Em vez de consultar Deus, ele fez o quê? Foi resolver o problema com as próprias mãos. Receber a marca da besta é agir por instinto, por suas vontades. Receber o caráter de Satanás. Pode passar. E o Espírito Santo também é o selo de Deus? Pode passar. Tem essa pergunta, né? E o Espírito Santo? Lá em Efésios, ó, pode passar. Diz que ele é o selo, ó. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Como explicar isso? Ó? Pode passar. O próprio Paulo aí explica. Hebreus 10, verso 15 em diante. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Pode passar. Que aliança? Porém no seu, quem dera eles tivessem um coração que guardasse os meus mandamentos, lembra? Porém no seu coração as minhas leis, sela a lei no coração dos meus discípulos, e sobre a sua mente as inscreverei. Mente, fronte. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Amém? O que é o selo? O Espírito Santo é a atuação espiritual invisível. Quando você começa a guardar os mandamentos, o Espírito Santo ele começa a moldar você, o seu caráter. Você começa a guardar. E na prática, pelos seus frutos, Só que o fruto que nos últimos dias vai entrar mais em evidência, qual é? Quando nós fomos impedidos de comprar e vender por causa do selo do Deus vivo. O sábado. Ele é o que vai mais demonstrar quem nós servimos. E só quem vai guardar o sábado é quem tem realmente o Espírito Santo. Não se engane. Por você estar hoje na igreja, achando que está aqui no sábado, isso é guardar o sábado, você está enganado. Ele pediu para selar toda a lei, mas a parte invisível da lei é o sábado, mas não é agora.
você não está sendo pressionado. Embora seja pouquinho pressionado. Aí Jesus diz assim, aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Mas quem não tem o Espírito de Deus para guardar todos os mandamentos, não adianta você guardar o sábado. Você tem que guardar toda a lei. Muitos adventistas vão se perder. Porque acham o seguinte, a profecia diz, quando vier o decreto dominical, eu já sei que eu não vou ceder. Ela diz que não. Se você vive uma vida de condescendência com os seus desejos, como Nabucodonosor, se você vive para fazer sua vontade hoje, mesmo que guarde o sábado, você vai naquele dia ceder. Vocês estão entendendo? Então a salvação não é pelo sábado, é pela graça, e a graça ela te perdoa, mas ela te regenera. As outras igrejas esquecem disso. Graça perdoadora, mas a graça que imprime no coração a obediência, o caráter de Jesus. Aquele que não acredita que pode ter o caráter de Jesus e fazer as mesmas obras que Jesus, não entrará no reino dos céus. Porque o selo de Deus vivo é a implementação do caráter de forma plena de Jesus em nós. Eu estou dizendo que você vai ser igual a Deus? Não. Porque você, mesmo que tenha um caráter igual ao de Jesus, ainda assim, você não será Deus. Você não terá uma natureza divina, eterna, como a de Jesus. Você será semelhante, mas o caráter igual. Ellen White disse nos eventos finais, o que falta para Jesus voltar hoje? Ela diz assim, Cristo, eu decorei esse texto para vocês verem. Cristo espera com fremente desejo a manifestação de seus filhos. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em vós, ele vai reivindicá-lo. E ele vai começar o juízo dos vivos. Agora está na parte do juízo dos mortos. O juízo dos vivos será quando sair o decreto dominical. Aí sim ele começa. E pessoas vão se perder em vida, vivas, quando ele selar. E pode ser a qualquer momento esse juízo iniciar. Vocês estão entendendo? Pode passar, último slide. O tempo do selamento é muito curto e logo passará. Agora, enquanto os 4 anjos estão contendo os ventos, é tempo de fazer firme a nossa vocação e eleição. Primeiros escritos, página 58. Então, nós temos o privilégio de ir à igreja, estudar a Bíblia, ter a lição na escola sabatina. Quando vier aquele período, você não terá mais como preparar o seu caráter. Eu digo isso para os adventistas. Porque o povo lá de fora, Deus ele tem outra tolerância. Sabia disso? Para nós é exigido mais. Ai de vós, Jesus disse. Porque quem é muito dado, muito será cobrado. Você tem um padrão, um estilo de vida que é para ser superior ao do mundo. E se você não quer viver, se você está em rebelião, querendo fazer sua própria vontade, como Nabucodonosor, aí você vira uma besta. Aí recebe a marca da besta. Porém, por isso que é 666. Depois do 6 vem qual número? Qual o número? Não, vem o 6. E depois do 6? Outro 6. O que significa isso? 3, 6. Negando Deus 3 vezes. Pai, Filho e Espírito Santo. Você estará negando o Pai, Filho e Espírito Santo, fazendo a sua própria vontade. Então, vocês entenderam? Vou encerrar por aqui. Então, o convite de Deus é: viemos fazer a vontade de Deus, se preparar, porque o fim está próximo. E podemos não ter mais tempo. Certo? Vai ter um louvor especial. E depois nós fazemos uma oração, né? Vai ter um louvor, né? Não? Então vamos... Pode escolher? Então vamos cantar de novo. Vencendo, vem Jesus.
Oremos. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de podermos ser como o Senhor no caráter e sermos obedientes, fiéis, filhos de Deus, obedecendo todos os mandamentos. Nossa geração, eu creio que é a última, e que esse selamento vai acontecer em nossos dias. E nós seremos o argumento do Senhor, que até mesmo pessoas com natureza pecaminosa podem guardar perfeitamente os 10 mandamentos, inclusive o 4º, Senhor. E o Senhor vai mostrar isso nesses dias, nesses últimos dias, na última geração, que será levada viva, como Enoque, ao encontro do Senhor nos ares. De tanto andarmos tão perto do Senhor, o Senhor vai nos levar para junto de Ti, sem provar a morte. Eu creio assim, Senhor. Nos ajude, Senhor, porque somente pela fé podemos acreditar nisso. Somente na confiança em que o Senhor pode fazer isso. Porque por nós mesmos não podemos. Dai-nos o Espírito Santo. Sela-nos com o Espírito Santo na obediência aos 10 mandamentos, incluindo o sábado, que é esquecido, Senhor, pelas pessoas. E nos ajude a ser o último mensageiro neste mundo de pecado, Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos. Amém, Senhor.